Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão solene em comemoração ao Dia da Reforma Luterana. Para iniciarmos essa solenidade, informamos a composição da mesa dos trabalhos. Vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Beto Tribes, nesse ato como presidente da Câmara. Segundo secretário da Câmara, senhor Jens Jürgen Mantal. E o vereador proponente da homenagem, senhor Mário Hildebrand. Também mencionamos a presença dos vereadores já presentes, César Sim e o vereador Zeca Bombeiro. Nesse momento, também anunciamos a presença do excelentíssimo prefeito de Blumenau, senhor Napoleão Bernardes. Tendo a mesa composta, também gostaríamos de convidar as seguintes entidades e personalidades. Pedimos aos vereadores Zeca Bombeiro e o vereador César Sim para que recepcionem os nossos convidados. Pastor Siegfried Bade, coordenador ministerial da Comunidade Evangélica de Blumenau, representando o pastor sinodal Breno Carlos Willerich. Senhor Eugen Weiduschat, presidente da Congregação Bom Pastor Itopava Norte, Igreja Luterana do Brasil. Representa nesse ato o pastor Carlos Crack. Senhor Cido Stribel, ex-vereador e ex-presidente da paróquia de Blumenau Velha. Senhor Adelino Sassi, presidente da Comunidade Evangélica Blumenau. E o pastor Márcio Ambrosim de Almeida, da Igreja Presbiteriana Filadélfia Velha. Sendo assim, a mesa dos vereadores e a mesa dos trabalhos podem tomar seu assento. Gostaríamos, então, de convidar o deputado Jean Kuhlmann para também fazer parte da mesa dos trabalhos. Gostaríamos também de destacar ainda a presença das seguintes autoridades nessa sessão de homenagem desta noite. Pastor Anderson Elwager, da Paróquia Velha. Pastor Rony Roberto Baus, da Paróquia Bom Pastor. Pastor Lodemar Schlemper, da Missão Evangélica União Cristão. Pastor João Pedro Breckheimer. Pastor Horst Lemke, pastor emérito da Igreja Luterana Itopava Central, a senhora Adriana Neumann, presidente da Paróquia Centro, a senhora Elga Kofke, presidente da Paróquia Velha, senhor Antônio Tillmann, presidente da Paróquia Fortaleza, senhor Rubens Sazak Rode, presidente da Comunidade Fortaleza Alta,
senhor Marcos da Silva, diretor da Escola Barão do Rio Branco, e a senhora Catilene Labes, coordenadora sinodal pastoral da criança e juventude. Também queremos ainda informar que justificaram a ausência nesta sessão solene as seguintes autoridades: o bispo Dom José Negri, pastor sinodal Breno Carlos Villerich, por motivo de doença, e a senhora Karen Zadrosin Gouveia da Costa, presidente da Pró-Família. Informamos que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo até às 20h30, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. E, ultrapassando esse horário, a transmissão ao vivo será interrompida devido ao horário político, mas continuará a ser gravada. Essa sessão será reprisada no próximo sábado, no dia 25, às 21h. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Passo agora a palavra ao presidente desta sessão, o senhor Beto Tribes. Queremos agradecer a presença de todos os convidados e demais pessoas aqui presentes e lembrar que essa sessão solene, em homenagem ao Dia da Reforma, foi proposta pelo vereador Mário Hildmann e aprovada por todos os vereadores dessa Casa Legislativa. E tem como objetivo discutir e comemorar este importante marco para a comunidade religiosa de todo o mundo. Que todos sejam bem-vindos. E, nesse momento, então, acompanharemos respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro. Mirandas majestades, e um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Brasil, um sonho tenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, revela forte vale do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras no Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida não tem um seio mais amores. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lava que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado, mas é da justiça com a
Brasil. Convidamos agora o vereador Jens Mantal a realizar a leitura bíblica desta sessão solene. Gostaria de saudar o prefeito municipal Napoleão Bernardes, também o coral, essas lindas vozes, feminina e masculina. Cumprimentar também aqui através do pastor Siegfried Badi, a todos aqueles que se fazem presentes, todos os pastores, e na pessoa também do Cido Stribel, ex-presidente, a todos os presidentes e a todos os obreiros que também sempre se fazem presentes como ocasiões especiais como estas. De uma forma especial também ao nosso amigo Marcos da Silva, que nos orgulha à frente dos trabalhos também da nossa Escola Barão. Gostaria de ler em Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Convidamos nesse momento o vereador Mário Hildebrand para fazer sua manifestação, sendo o vereador autor do requerimento de número 976 de 2014, que permitiu esta sessão. Quero iniciar saudando nosso presidente essa noite, o vereador Beto Tribes, saudando o prefeito Napoleão Bernardes, saudando o deputado Jean Kuma, que aqui representa também a Assembleia Legislativa, saudar os meus colegas vereadores Jens Mantal, César Sim, Zeca Bombeiro, que estão também prestigiando esse evento, saudar o pastor Eugen, que representa a IELB, também aqui o pastor Carlos Crack, saudar em especial o Cido Stribel, nosso ex-vereador, saudar Adelino Sass, presidente da SEB, saudar o Márcio Almeida, pastor da Igreja Presbiteriana, saudar aqui Lodemar Schlemper, também da Missão Evangélica União Cristã, saudar o pastor João Pedro, pastor aposentado, pastor João Pedro Brickheimer, tem um carinho muito grande, saudar aqui que representa a ISLB, o pastor Siegfried Badi, em especial representando nosso pastor sinodal, o pastor Breno, que por motivo de doença, infelizmente, não pôde estar presente. Sei da satisfação que tivemos de juntos planejar esse momento, essa oportunidade. Inclusive, estivemos junto com o prefeito Napoleão, convidando mesmo para estar presente aqui no espaço. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer tudo o que deseja e almeja, não é mesmo, prefeito? Esse é o grande desafio. Saudar também o coral que está aqui, com certeza vai nos trazer uma mensagem que é tradicional dentro da Igreja Luterana, né, através da palavra de Deus cantada, que faz tão bem aos nossos corações e aos nossos ouvidos. Saudar a todos aqui, o meu conterrâneo, lá da Escola Barão Marcos, também lá da cidade de Itaió, né, que veio também para Blumenau, enfim, todos em especial, que tem um momento muito importante para nós aqui nessa noite. Essa sessão solene tem, na realidade, a finalidade de designar a realização de uma homenagem, cunhando nesta Casa Legislativa uma referência histórica comemorativa à Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que iniciou na Alemanha, tendo como seu início conhecido agora como protestantismo. Foi um movimento de renovação da Igreja, liderado por Martim Lutero, que a gente conhece por Martin Luther, em alemão, um sacerdote, na época, agostiniano. Sob o árduo trabalho pastoral, Martim Lutero promoveu reflexões sobre paradigmas medievais, motivando profundas modificações à Igreja à época. Esta reforma não foi responsável apenas pela renovação cristã do pensamento religioso, mas também pelo aprimoramento do comprometimento social, além do desenvolvimento e modernização dos fatores culturais, econômicos e políticos.
Para a época, a reforma pretendida por Lutero foi um projeto revolucionário e não apenas contestador, porque, entre outros fatores, transformou o sistema de educação e que repercutiu em grande transformação cultural na sociedade, com a valorização da intelectualidade e do desenvolvimento da ciência, da música e das artes. O debate teológico teve como objetivo a reestruturação da disciplina religiosa para reavivar a fé e, para isso, sustentou e promoveu a leitura bíblica pelas pessoas, afirmando através da Bíblia a fé em Jesus Cristo como caminho para a salvação. Entre seus pontos de destaque da reforma, pôde-se citar o maior acesso à Bíblia, inclusive com as traduções para as línguas nacionais, com grande ênfase no desenvolvimento das escolas, isso predominante, né? Onde havia uma igreja luterana, havia uma implantação de uma escola do lado, de um hospital também, trazendo a perspectiva social, esse dinamismo que hoje ainda está presente, tem e ajudou e contribuiu e trouxe marcos significativos para a educação do país aqui, mas de todo o mundo. Isso foi esse movimento. Esse movimento reformista cristão tem seus princípios fundamentados na publicação das 95 teses de Martim Lutero, que ocorreu em 31 de outubro de 1517. Entre as teses mais importantes, destacam-se principalmente a afirmativa da fé cristã e a Bíblia como fonte única condutora para a fé. Lutero não pretendia a separação das igrejas, mas sim reformar as posturas e posições existentes. Sua reflexão sobre o comportamento dos príncipes, que hoje podemos trazer para nós, né? O comportamento das autoridades, dos políticos, as condutas que os príncipes deveriam levar, faz as suas afirmações sobre o poder de um conteúdo que hoje é aplicável a nós, que temos um papel de governantes. Em 2017, ocorrerá no Brasil a celebração, né, no mundo, dos aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. E esta sessão solene passa a integrar, na realidade, e o objetivo central nosso é integrar o calendário, ou seja, fazer parte da preparação desses 500 anos. Celebração dos 500 anos que demonstra o patamar significativo da conquista, de um caminho ecumênico, onde católicos hoje e luteranos têm conversado e podem interpretar a evolução histórica, compreendendo e reforçando a apreciação de uma fé sincera e encorajada na experiência recíproca de crítica e de encorajamento e do diálogo religioso. Um diálogo religioso que possibilita a superação e a reafirmação, o compromisso com o testemunho cristão, comum em todo o mundo, aprofundando a fidelidade no testemunho da misericórdia de Deus, na proclamação e no serviço ao mundo, neutralizando as divisões, competições entre comunidades. E é isso que nos traz hoje à noite aqui. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas com a presença de tantos pastores, prefeito, de tantas autoridades no assunto, a gente às vezes fica até, como se diria, acanhado, né? Acanhado diante disso. Mas nosso objetivo é que juntos possamos refletir a importância da reforma protestante, dos objetivos, à época de Martim Lutero perante a igreja, dos objetivos e do que isso ainda representa hoje e com certeza vai continuar representando para a nossa sociedade. Aqui em Blumenau, no Brasil e no mundo. Parabéns a todos pela presença aqui hoje à noite. Esperamos que tenhamos momentos ímpares que podemos marcar e ouvindo coral e vendo também a importância de tantas outras ações da Igreja Luterana em nossa cidade. Obrigado. Uma das tradições da Igreja Luterana são os corais. E hoje temos aqui presente o coral Shalom, da paróquia Blumenau Velha, sob a regência da musicista Juliana Letícia Furlani. Como canto de introdução, o coral irá apresentar nesse momento Deus é Castelo Forte, escrito pelo reformador Martim Lutero e símbolo da Reforma Protestante.
Pois não. Agradecemos agora sim. Agradecemos o Coral Shalom pela belíssima apresentação. Nesse momento, vamos aos pronunciamentos. Convidamos, então, para fazer o uso da palavra, nesse momento, o pastor Siegfried Bade, coordenador municipal da Comunidade Evangélica de Blumenau, representando nesse ato o pastor sinodal Breno Carlos Wilrich. Eu saúdo a todos com a palavra de duas das teses de Martim Lutero, que dizia: o cristão é um senhor livre de tudo, a ninguém sujeito pela fé. O cristão é um servo dedicado a tudo, a todos sujeitos por amor. Com isso, eu saúdo o prefeito Napoleão Bernardes, saúdo o presidente em exercício da Câmara, o nosso membro da paróquia da Fortaleza, o Beto Tribes, e por meio dele também aos outros vereadores presentes, ao vereador Mário Hildebrand, pela menção honrosa da data da reforma, dando as boas-vindas também aos demais autoridades aqui presentes, celebrando esse momento tão importante de lembrança da história da caminhada da igreja. E falo em nome do pastor Breno. Infelizmente, ele já há algum tempo está com problemas de saúde e, para poder se tratar, pediu para representá-lo aqui. E como coordenador ministerial da Comunidade Evangélica de Blumenau, ele pediu para mim representá-lo e faço com muita honra. Para entender um pouco a importância dessa data para a época, como também para a nossa realidade, é necessário conhecer e lembrar sempre de novo dos fatos motivadores do movimento da reforma e das suas consequências. Porque não é apenas um dia, o dia 31 de outubro, mas todo o movimento representado nesse dia, boa parte já lembrado pelo vereador Mário Hildebrand. Em primeiro lugar, talvez perguntar quem foi Martim Lutero. Martim Lutero, ele é reconhecido como uma das mais influentes personalidades da história da humanidade. Ele foi primeiramente monge, foi professor, foi pastor, foi orador, teólogo, músico, poeta, tradutor, escritor e reformador da igreja do século XVI. Ele tem notáveis escritos, cartas, estudos, reflexões sobre a vida e a atuação da igreja, como também da vida e atuação da sociedade e dos seus representantes, os políticos. Ele foi uma pessoa muito dinâmica e inquieta com a vida e seus valores. Por isso ele, a partir da leitura e do estudo da palavra de Deus, da Bíblia,
encontrada na biblioteca da Faculdade de Erfurt, logicamente em latim, observando a sua própria vida, como também a vida e a atuação da igreja, ele elaborou 95 teses, que não eram nada mais, nada menos do que 95 pensamentos dele, e os pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que era em si o mural onde se fixavam as notícias, as novidades, os recados da cidade. E a intenção primeira dele era discuti-las com as lideranças da igreja da época, e por isso elas até foram escritas em latim. E isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, e por isso essa data ficou marcada como o dia da Reforma, porque a partir disso veio uma avalanche de fatos e acontecimentos que provocaram uma cisão na vida da igreja, mas também da sociedade da época. A intenção de Lutero nunca foi a de formar uma nova igreja, por isso se chama reforma. Reforma só acontece a partir de alguma coisa que já se constitui, que já está aí. A intenção era dialogar, rever, corrigir a atuação da igreja a partir da palavra de Deus. Ele queria discutir alguns pontos da vida e atuação da igreja que ele estava percebendo, sempre a partir do que ele lera na palavra de Deus e do seu entendimento. Mas, pela realidade da época e o desenrolar dos fatos, acabou provocando essa cisão da igreja, formando-se um movimento com Lutero e outros adeptos da sua ideia. Surgiu assim a igreja protestante, mais tarde luterana. Essa igreja acabou desembarcando aqui em Blumenau no dia 2 de setembro de 1850, com os nossos imigrantes fundadores de Blumenau. Eles, assim como muitas outras levas de imigrantes que já desembarcaram no Brasil já desde 1824, portanto esse ano 190 anos, vieram para cá com a intenção de colonizar sim o Brasil, sem esquecer de trazer juntos os utensílios de trabalho, a sua enxada, o seu machado, assim por diante, mas também trazendo junto na bagagem a sua Bíblia, o inário, o catecismo. E assim fundaram colônias, cidades, comunidades, e junto com as comunidades as instituições, ancionatos, escolas, hospitais, cemitérios, jornais. Mas isso trouxe reflexos também para a Igreja Católica, que ao longo da história reviu muitos conceitos e atuações, e hoje nós temos uma caminhada ecumênica conjunta, tanto aqui como também em todo o mundo. O movimento da Reforma deixou um importante legado para a igreja cristã no mundo inteiro. Cito alguns, que o vereador Mário já citou, a tradução da Bíblia. Na época, a Bíblia existia Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento em grego, e existia uma tradução completa em latim, chamado Vulgata. Lutero achou indispensável que todo cristão tivesse acesso e conhecimento das Sagradas Escrituras para ele mesmo poder estudar e conhecer a vontade de Deus. Por isso, uma das primeiras providências foi a tradução da Bíblia, do Novo Testamento, do grego, para a língua original dele, para o alemão, que ainda é usado ainda hoje. E se hoje nós podemos ter as nossas Bíblias ao nosso alcance, onde por um preço muito simbólico, comparado com outras literaturas, é uma consequência direta da reforma. De nós podermos olhar o que diz a palavra de Deus, de nós podermos ter acesso, estudar, verificar o que está sendo pregado e dito, se é de concordância da palavra de Deus. Esse é um dos pontos. O canto, o louvor. Na época não era tão comum a comunidade cantar nas celebrações, isso era feito mais pelo coro. Mas Lutero entendia que a comunidade como um todo deveria poder expressar e dar o seu louvor a Deus. Por isso achava importante a comunidade cantar durante as celebrações. Martim Lutero mesmo foi um grande compositor de letras e melodias cristãs, que eram verdadeiras pregações, testemunhos que serviam para despertar e fortalecer a fé dos participantes, como também dos ouvintes. Mas o movimento da Reforma não ficou restrito ao âmbito da igreja, do sagrado. Também a sociedade como um todo foi beneficiada em consequência
do movimento da reforma. Cito, escolas, como foi citado pelo vereador Mário. Um dos legados da reforma foi a ênfase dada na escola para todos. Escolas públicas. O sistema educacional na época da reforma era bastante precário. Por isso, entre outros, também Lutero incentivou o poder público a investir na educação. Para Lutero, o progresso de uma cidade não depende apenas do ajuntamento de grandes tesouros, de construções de grandes muros, de casas bonitas, de canhões ou de fabricação de muitas armas. Muito antes, o melhor e mais rico progresso de uma cidade é quando ela tem muitas pessoas bem instruídas, cidadãos sensatos, honestos e bem educados. Lutero vê a educação como requisito para ter paz e bons governos. Ele até dizia: podemos abrir mãos de prefeitos, príncipes e nobrezas, mas jamais de escolas. Assim, ele reivindica que as autoridades municipais criem e mantenham escolas para atender a todos, independente do sexo e da condição social. Que se invista na educação, assim como se investe na infraestrutura das cidades, pontes, estradas, armas, assim também na educação. Assim como ele também vê a obrigação dos políticos e dos pais de obrigarem as crianças a irem na escola, enquanto ao lado também aprendem um ofício. E o aprendizado tem que ser algo prazeroso e atrativo. Lutero já dizia que a juventude tem que dançar e pular. Ele, naquela época, já buscava uma educação que valorizava as pessoas e promovia a participação. Essa concepção também veio junto com os imigrantes que vieram para o Brasil e também para Santa Catarina. As comunidades luteranas desempenharam um importante papel na formação educacional. Tanto assim que, no início dos anos de 1900, aqui em Santa Catarina, já existiam mais de 200 escolas comunitárias. Comunidades, escolas, casas, que os nossos imigrantes construíram para, durante a semana, ensinar as crianças e, nos fins de semana, usar para celebrações. Elas foram construídas para preparar as crianças e os jovens para o exercício da cidadania. Era um serviço que as igrejas prestavam à sociedade. Muitas delas foram encampadas ou desativadas na Segunda Guerra Mundial, durante a nacionalização. Hoje, é tão natural para o nosso tempo termos escolas públicas e com uma boa fatia da renda destinada para esse fim, mas nem sempre foi assim. Mas ainda não está perfeito. Tem ainda muita coisa a ser feita e melhorada. Eis o desafio atual. Outro legado da reforma foi a da participação ativa do povo na cidadania. A partir do protesto, do envolvimento de muitas pessoas no movimento da reforma, também tornou-se mais forte a participação do povo na própria gestão pública. A conscientização da importância do poder, do envolvimento de todos, do não aceitar simplesmente tudo de cima para baixo, fez com que também se fortalecesse sempre mais a democracia nas decisões e prioridades públicas. Assim, a celebração da reforma nos faz lembrar que a igreja não é uma esfera à parte da vida cotidiana das pessoas. A igreja está inserida na sociedade e, como tal, tem uma importância, influência e responsabilidade com os rumos da sociedade e dos valores da vida. É indispensável defender a criação de Deus como um todo, defender a salvação por graça e fé, estar vigilante e erguer a voz num tom profético quando a mesma está ameaçada e desvirtuada. Esse legado cabe a toda a cristandade, também a nós hoje. Além disso, é necessário dizer que a reforma não está consumada. Somos uma igreja em constante reforma, onde sempre de novo, em cada época e tempo, é preciso ver, analisar, corrigir, sempre de novo, em cada época e tempo.
é preciso reavaliar e profetizar a partir da palavra de Deus para cada situação, atuação e transcurso dos caminhos da própria igreja, como também da própria sociedade. Não estamos estagnados, não estamos paralisados. A igreja, assim como a sociedade e o nosso mundo, estão em constante movimento e mudança. Por isso é preciso avaliar e reavaliar, envolver-se, agir. Cada época apresenta os seus desafios e seus compromissos. Lá em 1500 eram uns que hoje já estão superados. Mas hoje nós temos desafios que nem eram imaginados naquela época. E cabe a nós administrarmos isso com responsabilidade, baseados nos exemplos deixados pela história dos nossos antepassados, que nos conduziram à história vivida hoje em nossos dias, e vislumbrando os rumos que queremos para a história no futuro. Nós não somos apenas passageiros dessa história, mas sim nós somos seus protagonistas. Que Deus nos conduza com seu Santo Espírito, à luz da sua palavra, e usando-nos como seus protagonistas na história. Sendo assim, somos gratos, vereador Mário Hildebrand, pela lembrança dessa data, e sentimos-nos responsáveis pela valorização e legado deixados a nós. Por isso também aproveito para convidar, nesse dia 31 nós temos várias celebrações feitas nas mais diversas comunidades e igrejas, mas de uma forma especial, a comunidade evangélica de Blumenau, formada pelas 8 paróquias, aqui mais do centro de Blumenau, nós temos uma celebração conjunta na igreja de Tupava Seca, dia 31, sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, e aproveito convidar, tirar esse tempo para celebrar esse dia, onde vai estar conosco o pastor, doutor Carlos Drea, de São Leopoldo, pregando, além da participação de um grande coralão formado por cantores dos corais das 8 paróquias, além de instrumentistas. Muito obrigado. Ainda em tempo, queremos agradecer a presença do vereador Marcos da Rosa, primeiro secretário desta Casa Legislativa, que se faz presente a partir de agora. E convidamos nesse momento o pastor Eugen Weidelschaft, presidente da Congregação Bom Pastor Itopava Norte, Igreja Luterana do Brasil, que está representando o pastor Carlos Crack. Boa noite a todos. Só uma retificação, eu não sou pastor, eu sou só presidente da congregação. Tá? A Congregação Evangélica Luterana Bom Pastor de Blumenau, filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, cumprimenta esta casa e seus vereadores, demais autoridades presentes e todos os presentes pela realização e participação desta justa homenagem aos 497 anos da Reforma Luterana. Eu gostaria apenas ressaltar os três pilares da teologia luterana que dão sustentação à nossa vida neste mundo. Primeiro, somente pela graça. O reformador deu ênfase a esta afirmação bíblica: temos a salvação unicamente pela vontade, amor e misericórdia de Deus. Deus, através de Cristo, escolheu salvar o mundo todo. Cremos em um Deus de um amor incondicional pelo ser humano, e o mundo precisa deste amor, desta mensagem de valorização do ser humano. Segundo, somente pela fé. Só temos a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Nada do que fazemos nos leva para mais perto de Deus, mas é Deus que, na sua misericórdia e amor, que vem salvar, vem buscar, vem dar vida em abundância ao ser humano. E terceiro, somente pela Escritura, somente pela Bíblia. Cremos que a Bíblia é o livro, é a verdade. E mesmo sendo escrita em tempos diferentes, por autores diferentes, continua sendo atual e base para nossas verdades e fonte para a solução das mazelas do nosso mundo atual. Louvamos a Deus por este dia, pois cremos que a Igreja Cristã tem muito a contribuir para a solução dos problemas que a sociedade atual enfrenta.
E cremos que o grande desafio da Igreja Cristã é revelar a este mundo que o Deus Salvador revelado na Bíblia Sagrada não permite injustiças e favorecimentos ilícitos, mas quer que a Igreja Cristã anuncie em toda a doçura e sabedoria o amor incondicional que Deus tem por toda a humanidade. Foi pensando nisso que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil adotou como tema permanente o Cristo para todos. Oramos para que a Reforma Luterana nos mostre o poder da Palavra de Deus e, iluminados por esta Palavra, possamos juntos ir ao encontro do que chora, sofre e está à margem do mundo que vivemos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos o deputado estadual Jean Kuhlmann para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero pedir aqui licença ao vereador Marcos da Rosa, vereador Zeca Bombeiro, nosso vereador César Sim, cumprimentar também o vereador Bettri Bez e o vereador Jens Mantel, para, na pessoa do vereador Mário Hildebrand, propositor desta homenagem, cumprimentar a todos os vereadores, a todos os servidores desta casa, pedir licença a todas as autoridades eclesiásticas aqui, a todos os representantes da nossa comunidade luterana, para, na pessoa do pastor Siegfried, cumprimentar a toda a comunidade luterana de Blumenau e também, na pessoa do prefeito Napoleão, cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa, aqueles que estão, neste momento, fazendo uma referência especial a este dia, pastor Siegfried, tão importante. 500 anos de muita história, 500 anos de muitas lutas, 500 anos de muitas conquistas e, acima de tudo, 500 anos de uma trajetória que não apenas foi uma reforma, mas, no meu entendimento, foi, acima de tudo, uma grande revolução. Uma revolução nos conceitos que hoje nós temos de sociedade. Uma revolução naquilo que nós entendemos que temos que valorizar, acima de tudo, que é a valorização do ser humano. Quando Martinho Lutero pregava e defendia a questão da reforma, da reconstrução ou da alteração dos princípios essenciais da Igreja Católica, criando a nossa Igreja Luterana, ele defendia, acima de tudo, os valores que nós defendemos hoje e que nós, a cada dia, quando olhamos um programa de televisão, por exemplo, uma novela ou um jornal, Prefeito Napoleão, nós observamos que esses valores são cada vez mais fortes e necessários para melhorar a nossa sociedade. Que é justamente o valor de, acima de tudo, valorizar a relação da família, valorizar a questão da educação, valorizar o princípio de justiça, de fraternidade, de valorizar o simples conceito de viver em comunidade. É isso que Martinho Lutero defendia. Que nós pudéssemos, mais do que sermos autoridades eclesiásticas e a população longe daquilo que é mais importante, que é acreditar em Deus, é estarmos todos unidos, trabalhando para um bem comum. É a união entre as pessoas que faz a grande diferença. Seja prefeito, no objetivo de defender uma comunidade e de construir um município melhor, através de obras e ações que melhoram a vida das pessoas. Seja vereador Mário Hildebrand, através do simples gesto de fraternidade e de construção do ser interior que cada um de nós possui, onde nós construímos pessoas e seres humanos de verdade. É desta forma que Martinho Lutero, com certeza, queria ver uma igreja mais forte, mais unida, trabalhando para que a sociedade fosse, acima de tudo, uma grande família. E é por isso que nós estamos aqui, para homenagear todos aqueles que ajudaram a construir estes 500 anos de evolução da sociedade. Mas não apenas homenagear, vereador Mário, também de refletir. Porque do que adianta apenas a homenagem, se nós não utilizarmos esta homenagem para pensar o que nós podemos fazer para melhorar o nosso dia. O que nós podemos fazer através dos ensinamentos da igreja, seja ela a igreja luterana, seja a Assembleia de Deus, vereador Marcos da Rosa, seja a igreja católica, independente da denominação, independente do credo, Deus
é um só. E nós temos que justamente aproveitar os ensinamentos de Martinho Lutero, mas acima de tudo os ensinamentos de Deus, para justamente construir uma sociedade mais forte. Uma sociedade que se preocupa com os valores mais simples, que vêm de dentro da família, mas que constrói a base e o alicerce de uma sociedade mais justa, fraterna e duradoura. Que nós possamos utilizar este momento para homenagear, mas também para refletir o que cada um de nós pode fazer para que haja dentro de nós um Martinho Lutero. Obrigado e que Deus abençoe a todos. E parabéns, vereador Mário, pela grande homenagem, porque com certeza nós temos que valorizar aqueles que deram exemplo para todos nós. Obrigado. Convidamos agora o excelentíssimo prefeito de Blumenau, senhor Napoleão Bernardes, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Em nome do vereador-presidente, vereador Beto Tribes, presidente em exercício dessa sessão, eu cumprimento a todos os demais parlamentares, vereador Ian Desmantal, vereador Marcos da Rosa, vereador Zé Camombeiro, vereador César Sim, líder do governo, e o vereador proponente dessa homenagem, vereador Mário Hildebrand. Um cumprimento especial ao deputado estadual Jean Kuma, que representa Blumenau e Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, defendendo as causas públicas de toda a nossa região e de todo o nosso estado. E a toda a comunidade que se faz aqui presente nessa sessão solene que marca não apenas uma data, mas um movimento de vida. E essa é uma saudação muito especial em nome do município de Blumenau, no sentido de gratidão e no sentido de reconhecimento a todos os que fizeram e fazem parte dessa importante história de transformação do mundo através da sociedade. É nesse sentido que nós destacamos essa iniciativa importante, capitaneada e liderada pelo vereador Mário, e a Câmara Municipal, que representa a sociedade através do Poder Legislativo, seguramente demonstra aqui o senso de respeito e de gratidão de toda a comunidade blumenauense, a comunidade luterana de Blumenau, por tudo que contribuiu em relação ao desenvolvimento da nossa cidade. Em nome do pastor Sigrid Bade, que representa aqui o pastor sinodal, o pastor Breno, nosso cumprimento afetivo e fraternal a todo o corpo de pastores dessa importante igreja e a toda a comunidade luterana de modo geral, destacando a presença em nosso meio do ex-vereador Cido Stribel, que representa as lideranças da comunidade luterana na nossa cidade. Na verdade, a própria história de desenvolvimento do município de Blumenau é uma história que se confunde com a evolução e com o progresso da própria história da Igreja Luterana, tendo em vista que fomos fundados e colonizados por Dr. Blumenau, luterano, e por toda uma comitiva de colonizadores, também luteranos. Isso significa dizer que a comunidade luterana é, de certa forma, um dos motores muito significativos da própria história do desenvolvimento e do progresso da cidade de Blumenau. O Evangelho nos fala sobre a construção da casa sobre a rocha. Isso significa dizer, na vida das pessoas, uma vida sedimentada em valores profundos. E uma cidade é composta por pessoas, e as pessoas são calcadas em valores. E nós devemos esse legado dos valores comungados pela nossa comunidade à inspiração que vem dos nossos descendentes e dos nossos antepassados. Seguramente, muitos dos valores que são notabilizados no nosso município, o valor da ordem, o valor do trabalho, o valor da disciplina, o valor do respeito ao próximo, o valor de uma sustentabilidade ética que é cada vez mais clamada pela nossa sociedade, são valores que nós recebemos como um importante e positivo legado de todos os nossos descendentes. E nós devemos a todos eles a comunidade luterana que os fomentou em nosso meio e o nosso seio. Seguramente a reforma luterana foi um movimento de transformação do mundo através da transformação da própria sociedade. E, portanto, que na celebração dessas datas e dessa data que nos marca e nos toca, que as luzes que inspiraram a todo esse movimento possam continuar a iluminar e a inspirar a jornada de evolução da sociedade de todos nós. Portanto, institucionalmente, em nome do município de Blumenau, o nosso reconhecimento de gratidão, de carinho, de respeito e de tributo à comunidade luterana de Blumenau pela sua importante história. Muito obrigado.
Convidamos agora o Coral Shalom para mais uma apresentação com o hino Que Estou Fazendo. Nesse momento tão especial, promovido pela Câmara Municipal de Blumenau, o vereador Mário Hildebrandt fará a entrega de 2 moções à comunidade luterana. Convidamos, então, o vereador Mário para prestar sua homenagem à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, através da moção de número 162, de 2014, pelos seus 190 anos de presença luterana no Brasil. Quero cumprimentar todas as autoridades, mais uma vez, rapidamente, simplificando o nome do prefeito Napoleão Bernardes e do deputado Jean Kuma, e em nome dos vereadores, em nome do vereador Beto, que preside essa noite, também todos os pastores, no nome do pastor Siegfried Bade, todas as autoridades aqui também presentes. Eu quero dizer e falar aqui um pouco sobre os 190 anos da presença luterana no Brasil. O prefeito falou muito bem da presença em Blumenau, né? Praticamente se confunde isso. Mas o luteranismo chegou ao Brasil em 1824, quando pessoas e famílias emigraram da Europa, rompendo os laços com a antiga pátria, embarcando em precários navios, cruzando longos e distantes mares para chegar às terras brasileiras. Considerável número desses imigrantes eram cristãos luteranos, como os 17 que chegaram aqui em Blumenau. Um povo que não tinha templos nem pastores, mas trazendo a Bíblia, o Catecismo Menor de Martim Lutero e o Inário,
fundamentais para o fortalecimento da fé e da transmissão da palavra de Deus, vivendo a esperança de uma nova vida num país novo. E a Igreja de Confissão Luterana no Brasil é fruto desse processo de fé e esperança desses migrantes. Através da fé em Deus, o povo luterano firmou suas raízes na pátria brasileira, levando-nos a comemorar, e como bem dito aqui pelo deputado Jean, também refletir, neste ano, o 190º aniversário da presença também no Brasil. Uma história cuja memória trazemos a presente nesta solenidade, através de registros realizados que podemos acompanhar num vídeo da TVL, que é um vídeo da própria Igreja de Confissão Luterana no Brasil, comemorativo aos 497 anos, mas mais especificamente também aos 190 anos. Queria que a TVL nos apresentasse o vídeo. Problemas técnicos, normais também, né? Mas talvez enquanto eles preparam lá o vídeo, né? Na realidade eu quero reafirmar aqui, né, a presença em Blumenau da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, também é esse processo de esperança. Eu quero cumprimentar, portanto, o povo luterano, saudando a todos que contribuem para o fortalecimento e a perseverança da fé, da vida e de comunhão com Deus no serviço ao próximo. Exemplo muito bem dito, muito bem construído por Martim Lutero. Então agora temos o vídeo, podemos assistir. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Uma história de fé e esperança. Brasil, 1824. Iniciamos nossa missão em solo brasileiro. Imigrantes alemães. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Hoje somos 18 sínodos, 485 paróquias, 1.795 comunidades, 1.134 pontos de pregação, 3 centros de formação, 54 escolas, 38 centros sociais e creches, 21 hospitais, 15 lares de idosos. Missão: fé, partilha, evangelho, comunhão. Somos a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, uma igreja vocacionada e apaixonada pela missão de Deus. Somos igreja contagiada pelo amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Como pessoas agraciadas e agradecidas, testemunhamos este amor em palavras e ações na realidade brasileira. Ser espaço para viver sob a graça de Deus, onde as pessoas experimentam a comunhão e a solidariedade. Eis o espaço de uma comunidade evangélica de confissão luterana. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil tem na reforma liderada por Martim Lutero, ocorrida no século XVI, na Alemanha, os seus referenciais de fé. A partir deles, define a sua ação nas mais diversas áreas, acompanha com atenção prioritária as populações mais carentes e aproxima para a comunhão.
Desde 1824, portanto há quase 200 anos, as comunidades luteranas têm como missão propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estimular a vivência evangélica pessoal, familiar e comunitária, promover a paz, a justiça e o amor na sociedade e participar do testemunho do Evangelho no país e no mundo. Organizadas em paróquias, sínodos e nacionalmente, as comunidades, junto com os setores de trabalho e as instituições identificadas confessionalmente, formam a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, uma igreja que abraça e é abraçada pelo imenso Brasil em todas as suas direções. A nossa caminhada permite registrar que já deixamos uma marca na história, mas queremos ir além. Vivemos o presente e acreditamos no futuro. Por isso, trabalhamos por um mundo melhor, com uma sociedade justa e acolhedora, vida digna e sustentável, respeito pela criação e valores alicerçados na Palavra de Deus. Somos uma igreja comprometida com o cuidado, a vida, a educação e a formação cristã. A fé em Deus nos dá forças para semear a paz, o amor e a compreensão na nossa sociedade, conforme o exemplo de Jesus Cristo. Nutridos por essa força, pregamos a fé com a determinação, o ânimo e a motivação de quem está começando, sempre em reforma, acumulando experiência e buscando aprimoramento. Somos milhares de pessoas em missão e nos esforçamos para estabelecer relações de parceria e cooperação com outras denominações cristãs, entidades da sociedade civil e instâncias governamentais. Trilhamos caminhos, por vezes difíceis, mas também alçamos importantes voos, sempre carregados pela mão de Deus, para estarmos presentes na sua vida e na vida do nosso país, promovendo reflexão, buscando respostas, valorizando a liberdade e estimulando ao perdão, nos meios rurais e urbanos, nas proximidades e nos mais longínquos recantos do Brasil. No amanhecer, no dia ensolarado, na chuva, na tempestade, no entardecer, na escuridão da noite e na esperança de um novo amanhã, entendemos ser nossa tarefa sempre estar lado a lado, em comunidade, cumprindo com a missão que Deus confiou à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Por isso é importante termos essa oportunidade de homenagear a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, por esses 190 anos resumidos da sua história aqui. E eu estava pensando, só para concluir, na minha história também, na minha caminhada, né? E eu fui batizado na IELB, fui confirmado na Igreja de Confissão Luterana de Itaió, depois casei aqui em Blumenau, na Igreja Centro, né? E hoje sou membro da Igreja da Velha, da Paz, e também da Missão Evangélica União Cristã, onde também congrego com o missionário Lodemar Schlemper. Então, a minha história está vinculada à história também da igreja aqui em Blumenau. O meu caráter foi moldado dentro desse processo, como o caráter de muitos aqui foi moldado. E eu quero, para concluir, desejar que Deus abençoe a comunidade luterana nessa caminhada. Que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado. Convidamos para estar aqui à frente o pastor Siegfried, que é coordenador ministerial da comunidade evangélica, para receber a moção de louvor das mãos do vereador Mário, e também gostaríamos de convidar todos os presentes da mesa dos trabalhos e também os pastores presentes no plenário para fazer essa entrega. Os vereadores também. E os vereadores também.
quem está de terno. Gostaríamos de convidar o pastor Siegfried para proferir algumas palavras. Boa noite mais uma vez a todos. É uma satisfação receber essa menção honrosa da Câmara de Vereadores de Blumenau, consignada em seus anais moção de louvor à ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pelos 190 anos da presença luterana no Brasil. Vereador Mário e demais autoridades, representantes do setor público e da Igreja, eu recebo isso aqui não sendo como uma moção para mim, mas por trás dessa moção eu lembro a história e a vida de tantos que chegaram aqui em busca de uma nova realidade, de um sonho, que não foi a mesma prometida quando saíram em busca de uma nova nação, mas que chegando aqui abraçaram a nossa terra, investiram na infraestrutura de uma nova vida, para nós hoje podermos usufruir de muitas das benfeitorias que nós temos à nossa disposição. Trabalharam, lutaram, enfrentaram muitos desafios, sem esquecer de separar a vida profissional da vida espiritual. Por isso, a vida da igreja e da sociedade se mistura. A vida, a luta do suor desses trabalhadores, ela é tão marcante e importante porque nos nossos imigrantes luteranos, na verdade, vieram para o Brasil os primeiros trabalhadores de fato. Por isso também no dia 25 de julho, que é em si a data que eles pisaram em São Leopoldo, é festejado tanto o dia do imigrante como o dia do colono. Porque até ali vieram para o Brasil, vieram explorar, vieram tirar as riquezas. E eles foram os primeiros, antes tinham vindo os escravos, que vieram obrigados, e eles vieram para colonizar, vieram para trabalhar de fato, trazendo juntos aquilo que eles tinham de experiência, tendo que reaprender a viver aqui, porque a realidade era totalmente diferente de lá, né? Deixando para trás famílias, laços, a sua terra, em busca de uma nova terra. E hoje, depois de 190 anos, nós somos herdeiros do legado espiritual, dessa fé, da salvação por graça, que eles cultivaram, que eles não esqueceram, e também das benfeitorias na sociedade.
e, como falei antes, com a responsabilidade de administrar isso, de dar continuidade, de sempre de novo, à luz da palavra de Deus, avaliar o nosso viver, avaliar o nosso ser igreja, avaliar o nosso ser cristão. Que Deus, de fato, abençoe essa caminhada feita aqui, que Deus abençoe também o nosso trabalho, o nosso legado, sabendo que cada um de nós tem dons e qualidades com os quais nós somos para servir a Deus, servindo um ao outro, lá onde Deus nos colocar. Obrigado pela menção honrosa que delegas a nós, que nós recebemos e repassaremos adiante, sabendo que isso é a nossa história de vida aqui em Blumenau e no Brasil. Que Deus os abençoe. Amém. O vereador Mário Hildebrand também prestará homenagem através da moção 143 de 2014 à Comunidade da Velha, Igreja da Paz, pelos seus 50 anos de fundação. Quero tentar ser bem breve, né? Mais uma vez o Mário está fazendo uso da palavra, mas nós também aproveitamos, né, vereador Beto, a oportunidade que a comunidade estava aqui, a comunidade luterana representada, para que a gente pudesse fazer a entrega das homenagens que estavam já programadas para acontecer. Quero cumprimentar aqui, se o pastor Bade me permite, o pastor Anderson e também a dona Helga Koffke, presidente da Comunidade da Velha, e novamente saúdo a todos no nome deles. E nessa solenidade temos também a satisfação de homenagear a paróquia Blumenau Velha Igreja da Paz. O trabalho eclesiástico da comunidade evangélica no bairro da Velha iniciou-se, na realidade, no ano de 1933. Portanto, remonta a uma história de mais de 80 anos de atividade junto à comunidade local. Eu queria que, enquanto eu falasse, fossem passadas algumas imagens que nós temos à disposição também, para que as pessoas pudessem ver, mas eu vou continuar falando. E, através do grupo da UAS, as reuniões da comunidade evangélica corriam nas instalações da escola, instalada próximo ao cemitério da rua João Pessoa. E o Jardim de Infância Benjamin Constante ainda existe hoje. Foi fundado em 1935, construído em 1937, e nessas dependências ocorriam as reuniões da UASE. Os cultos, o culto infantil, os trabalhos com a juventude, os casamentos, o ensino confirmatório, enfim, toda a prática religiosa. Acho que o pastor Bade falou isso das mais de 200 escolas, igrejas atuando junto aí, que aconteceu isso, inclusive a mudança especial depois da Segunda Guerra com a nacionalização. E a Igreja da Paz teve uma construção iniciada em um terreno, em parte doado, em parte comprado pelos membros na época da rua Benjamin Constante, no bairro da Velha. E foi concluída e inaugurada em 1958. O sino da igreja veio da Alemanha, da fábrica, aí eu já, mesmo com o alemão, Boschmer, Verein, né? E traz uma inscrição das palavras de Jesus Cristo transcrita do Evangelho do capítulo 14, no versículo 27. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Uma exortação divina, de onde provavelmente se origina o nome Igreja da Paz. Como o desenvolvimento da comunidade, em 1964 tornou-se paróquia. Ocasião em que o primeiro pastor, seu Alfred Kreuzberg, foi instalado festivamente no dia 3 de agosto. Foram 5 pastores que passaram por aquela comunidade. Como já disse o pastor Alfred Kreuzfeld, pastor Nelson Weingärtner, pastor Rudi Kisch e pastor Irineu Valmor Wolf, e agora o pastor Anderson, que estão aí. Alguns 17 anos, outros 5 anos, e mais recente, há 1 ano, o pastor Anderson. E uma caminhada exitosa que conta hoje com quase 3.000 membros, tornando efetiva a realização de cultos, da UAS, do Lelute, enfim, todo o trabalho que é normal e corriqueiro e tradicional dentro das nossas igrejas luteranas. Os 50 anos da paróquia Blumenau Velha, Igreja da Paz, tornam-se referência
na comunidade foram referência também para o surgimento de outras comunidades e também referência espiritual, religiosa, no trabalho com as senhoras, no trabalho de envolvimento das crianças, enfim, todo o trabalho que a igreja tem desenvolvido. E para mim, como membro também da comunidade, é uma grata satisfação poder prestar essa homenagem pelos 50 anos dessa paróquia. E que Deus abençoe a paróquia luterana da Velha e também que Deus abençoe a todos como tem abençoado a minha família. Obrigado, uma boa noite, parabéns a todos. Convidamos então o pastor Anderson Elvanger e a senhora Elga Kofke, presidente da paróquia, para receber das mãos do vereador Mário a moção de louvor. Também gostaríamos de convidar o pastor Bade e os membros da comunidade. Convidamos agora o pastor Anderson para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos os presentes, já nominados e mencionados nesta noite. Também para nós, como paróquia da Velha, é uma grande satisfação, uma grande alegria sermos lembrados por essa história, por essa caminhada. 50 anos como paróquia, mas muito antes, como lembrado na história, mais de 80 anos como preocupação de algumas mulheres com crianças. As mães precisavam trabalhar, não sabiam onde deixar, e algumas mulheres então começam esse trabalho na Velha e se cria o jardim de infância, e ali então começa o trabalho da nossa paróquia. Certamente Deus abençoou o trabalho de muitas mãos. E eu tenho a alegria de hoje ser pastor nessa paróquia, nessa caminhada. E é uma grande satisfação também sermos tão importantes dentro de Blumenau, tendo uma igreja bonita, como o seu Cido sempre lembra, né? Nós temos a igreja mais bonita de Blumenau, né, seu Cido? Mas não é só de aparências que devemos viver, mas sim continuarmos anunciando essa paz que o sino tem gravado. Tarefa nossa como cristãos e cristãs, partes da paróquia, membros da paróquia, tarefa nossa de desempenharmos nosso papel como cristãos e como cidadãos em nossa comunidade. Que Deus possa continuar abençoando o trabalho, não só da nossa paróquia, que hoje aqui é lembrada, mas sim abençoar o trabalho de toda a igreja cristã, a fim de que possamos vivermos como irmãos e irmãs na fé. Que Deus assim possa continuar abençoando também os trabalhos da nossa paróquia, despertando, como já despertou, muitas pessoas para o trabalho voluntário e assim também nos usando como instrumentos do seu querer e do seu agir neste mundo. Que Deus assim nos acompanhe e nos fortaleça e encoraje hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, Mário, também por sermos lembrados por este momento histórico. Muito obrigado.
convidamos novamente o coral Shalom para mais uma apresentação chamada Maravilhoso Amor. Queria agradecer ao coral que abrilhantou esta sessão solene, comunicar a todos que nos assistem que a Igreja Martin Luther convida a todos para participar do culto de celebração dos 497 anos da Reforma, a realizar-se no dia 31, às 19h30. Gostaria de convidar o pastor Siegfried para fazer uma bênção neste momento oportuno. Nós queremos nos despedir daqui hoje, desta casa, na certeza também daquilo que Jesus nos prometeu, quando Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E por isso, ao final das celebrações, nós sempre rogamos a bênção de Deus, que é para nos acompanhar justamente da porta da igreja para fora, no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso eu convidaria, para quem puder, a se colocar de pé para receber a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Vão em paz e sirvam ao Senhor sempre com muita alegria. Amém. Desta forma, a Câmara Municipal de Blumenau prestou singela, porém justíssima homenagem em comemoração ao Dia da Reforma Luterana. Queremos agradecer a presença de todos. Para o encerramento dessa sessão solene, ouviremos o hino de Blumenau, porém não em posição de sentido,
mas já nos cumprimentando e despedindo-nos. E assim está automaticamente encerrada a sessão. Boa noite a todos. Tens o nome do primeiro que chegou.